Meu nome é Paulo Roberto Sequinato. São 10 mandatos, 10 eleições que eu obtive, que eu fui eleito. O primeiro mandato aconteceu, fui eleito em 1976, em 15 de novembro de 1976. Tomei posse em 1º de fevereiro de 1977. O Memória do Legislativo é uma parceria entre a TV Câmara Guarulhos e a Escola do Parlamento. O programa tem o objetivo de resgatar a história da Câmara de Guarulhos através dos relatos de políticos, servidores e outras personalidades da cidade. Hoje você confere a entrevista com o vereador Paulo Roberto Sequinato. Fui eleito em 1976, em 15 de novembro de 1976. Tomei posse em 1º de fevereiro de 1977. Mandato esse previsto para 4 anos. Só que houve, no final, quase no final do mandato, uma prorrogação de mandatos por mais 2 anos, para inteirar 6 anos, para que no país tivesse eleições diretas. Aí, no final de 82, antes de aproximar-se das eleições, no momento permitido, houve uma nova prorrogação de mandatos por mais 2 anos para descoincidir o que queriam, o que fizeram para coincidir. Não sei se vocês entenderam, mas é o que era, descoincidir porque acharam por bem que as eleições tinham que ser de 2 em 2 anos e não de 4 em 4 anos. Então, houve mais essa prorrogação. E aí voltaram-se as eleições a cada 2 anos, como é até hoje, né? Depois eu fui eleito mais 8 vezes. Foram mais 8 eleições que eu ganhei, que interam 10 eleições, ou seja, foram 10 mandatos, sendo 2 de 6 anos e 8 de 4 anos. Sou nascido em Guarulhos, né? Nasci próximo ao Porto da Igreja, ali, que é onde é o tiro de guerra hoje, ali é o antigo matadouro. E meus avós, a família Fantazini, tinham olarias, eram oleiros, né? Meus avós por parte materna. Meu pai já era da família Fanganello, que era do bairro da Ponte Grande. Depois, logo em seguida, nós fomos morar no bairro da Ponte Grande, na Avenida Guarulhos, 4.192. Me recordo até hoje que a Avenida Guarulhos ainda era de paralelepípedo, não era intertravado, nem lajota. E naquela oportunidade ainda a gente brincava, né, com futebol, jogava futebol na Avenida Guarulhos. Tio de meu pai, dos Fanganellos, Urgandino Fanganello, que ele foi vereador de 2ª ou 3ª legislatura, não me recordo agora, que era tio do meu pai. E tive também um outro tio-avô, que era tio por parte da minha mãe, dos Fantazini, que ele foi do Conselho de Guarulhos. Naquela oportunidade não existia, acho que, nem a Câmara, não tinha chegado ainda a 1ª legislatura. E assim foi sucessivamente. Tive um tio que foi prefeito na cidade, né? Tio por afinidade, que casou com a irmã de meu pai. Foi o Oswaldo de Carlos, né? Foi nos anos 80. Foi nesse período de 80 e ele foi entre 83 a 88 também, acho que foi isso, por aí. Eu fui presidente, mas não é meio complicada a história, né? Porque nós criamos um grupo que talvez naquela oportunidade havia divergência, por eu ser novo. Então se pensava mais no Alain e no Ribamar, que já tinham bagagem, já eram vereadores quando eu cheguei. E eu estava no 2º mandato. Mas mesmo assim, nós então reunimos esse grupo e decidimos dentro do grupo, o que tivesse maior número de votos dentro do grupo seria o candidato a presidente. E assim foi. Eu tive 2 votos a mais, acabei sendo o candidato do grupo a presidente, deste grupo. E fui eleito, eu tinha acho que 29 anos de idade, né?
presidente da casa. Não sei se fui o presidente mais novo, se teve alguém, eu já não sei precisar. Como vereador, eu acredito que eu fui o mais novo, porque quando eu fui eleito eu tinha 22 anos. Né? E como o meu aniversário, a data é 3 de fevereiro, eu tomei posse ainda com 23 anos. Eu tomei posse com 23 anos, porque eu fazia aniversário dia 3 de fevereiro. E a posse foi no dia 1º de fevereiro. Então é mais ou menos isso daí. E presidente da casa, fui com 29 para 30 anos, eu fui presidente da casa, fui eleito. E fui para um biênio, né? O biênio começava em 1º de fevereiro, começou em 1º de fevereiro de 1983 e terminou no dia 31 de janeiro de 1985. E era um outro momento histórico, né? É a mesma coisa você falar como é que você elaborava um projeto de lei. Era na datilografia, na máquina de escrever. Hoje já não é mais. Então era um outro momento em todos os sentidos, em todos os aspectos, né? A Câmara ela chegou a cair para 17 vereadores, mas logo foi retomada, porque saiu o censo, a estatística, naquela época do IBGE, então se retomou para 19, eram 19 vereadores. Era menos complexo do que hoje, né? Eram 19 vereadores. E naquela época eu me recordo que tinha um carro, logo que eu tomei posse, um carro para atender a administração da casa e um carro para atender os vereadores. Então você tinha que agendar lá, olha, eu preciso de um carro tal. Você ia num congresso aqui na região, bom, eu preciso de um carro tal dia, vou representar a Câmara no congresso tal. A gente decidia entre nós, era mais fácil, mais prático, menos vereadores, né? Então eram 19. Hoje são 34 e caberia pela estatística, o censo não saiu, né? Parecia que foi só uma estatística. Seriam hoje 35, 36, acho. Então foi um outro momento. A Câmara tinha uma participação mais ativa, porque eles faziam outros movimentos. Nós tínhamos as comissões, mas o número era menor de comissões permanentes da casa, né? A Justiça e Redação, que a gente falava, hoje é a CCJ, né? Comissão de Constituição e Justiça, e naquela época falava Justiça e Redação, não tinha tantas comissões como tem hoje, que se expandiu muito, cresceu muito, tem hoje 17 ou 18 comissões permanentes a casa, mais ou menos isso. Naquela época eu acredito que nós tínhamos 7 ou 8 comissões permanentes na casa, e se emitia o parecer. A gente tinha um dia certo que se reunia as comissões e emitia os pareceres necessários. Não havia acúmulo de projetos para receber pareceres. Eu fui o vereador que apresentou o maior número de projetos. Não sei se na história, mas acredito que sim. Eu apresentei cerca de 500 projetos, dos quais, naquela oportunidade, creio que uns 200 se tornaram leis. E depois foi perdendo objeto, né? Com o decorrer do tempo, tinha que se atualizar, tinha que ter as alterações necessárias, porque ia tendo um avanço, né, significativo. Na biblioteca, na Rua João Gonçalves, né, era um evento que começou a se tornar internacional, principalmente na América do Sul. Era o Contos Históricos, contos históricos de poesias, enfim. Começaram a vir pessoas do Chile, da Argentina, naquela oportunidade, mais da América do Sul, e apresentar assim seus contos históricos, poesias, era um certame cultural de poesias, né? Esse marcou muito. Então a gente via essa necessidade. Então tínhamos que procurar abrir. Então eu criei o serviço de filatelia e numismática. O que é isso daí? Falei, olha, se você quiser conhecer a história, você conhece pela filatelia ou pela numismática. Ou seja, tem gente que até hoje, o que é filatelia? São selos, né? São selos postais, inclusive, tudo, que você conhece a história através da filatelia ou da numismática, que é a moeda, né? Então a moeda você conhecia. E quando já se falava que a Itália, você já conhecia a história na Itália, na Europa, através dos cemitérios, né? Que aqui em Guarulhos teve uma época que tentaram
o cemitério o São João Batista, aqui no centro, se pensou até em desativá-lo, porque não havia necessidade de um cemitério no centro. Só que aí você que também conhece a história de uma cidade. Ali estão os seus ancestrais, estão aquelas pessoas mais antigas, né? Que ali te conta a história. Ali você já ouviu a história. Você chega, entrou no cemitério, família tal, e foram esses que iniciaram a cidade, colonizaram a cidade. Mas não era assim que se entendia os mais antigos, né? Tem que acabar. Mas isso já foi um pouco mais recente, né? Então eu até pedi o tombamento naquela época. E o CONDEFAT demora para fazer o tombamento. Aí acaba perdendo até o objeto. Mas o cemitério está preservado. Hoje você só pode fazer a zeladoria, conservar o que ali existe, né? Esse cemitério do centro. Porque realmente aí conta a história. Como uma parte da história também está no cemitério que a gente fala, o cemitério do Picanço, né? Porque tem o São João Batista, São Judas Tadeu. Então, é por aí que você conhecia a história. Então, eu era muito adido a essas questões. Não obstante, também o então vereador Gilmar Lopes também era uma pessoa ligada à cultura. E quando ele faleceu, eu era secretário de turismo. E dentro do Bosque Maia, existem os resquícios ainda lá. Eu criei um teatro de arena lá. Era pequenino, mas era agradável. E quem gostava da cultura, faziam peças lá teatrais. Era ao ar livre, era um teatro de arena. Tem os resquícios lá, porque abandonaram. Isso daí, me desculpe, mas foi com o advento, quando o PT ganhou a administração pública da cidade, foi eleito, eles não se interessaram, mas aquilo ficou lá ao léu, ao relento, e foi se acabando, mas era um teatro de arena que tinha dentro do Bosque Maia. Você vai falar, mas eu passo ali e não vejo. Entre as árvores, lá entre as árvores, tinha esse teatro de arena. E até pedi, na época, a denominação de Teatro de Arena Gilmar Lopes, que ele faleceu novo. Gilmar foi um vereador que eu disse a vocês, de uma retórica em excelência, por excelência. Ele tinha assim, e vai falar, pô, mas o Gilmar tinha que grau de escolaridade? Eu não sei, o segundo grau naquela oportunidade, usava o segundo grau ele tinha, mas ele tinha facilidade. E a retórica você tem que ter facilidade, né? Que é o tal de início, meio, fim e tal. Então o Gilmar marcou também na área da cultura. O respeito era mútuo, tanto do vereador para com a população e a população para com o vereador. Se discutia as questões, não havia esse tipo de agressão, né? Não é só agressão através de brigas, não, para deixar bem claro. Verbais, agressões verbais hoje, se vai, não, tinha que ter entendimento. Se ouvia a população de uma forma completamente oposta à de hoje. Porque hoje se ouve, vamos usar o dito popular, mais na porrada, né, que a gente nota. E não é por aí, eu acho que tem que ter o entendimento, tem que ter o diálogo. Eu acho que democracia é isso, né? Eu posso não concordar com você, você não concordar comigo, mas temos que nos respeitar mutuamente. Eu acho que esse é o caminho. E a população participava mais, vinha às sessões, se interessavam. A população era diminuta, mas tudo é relativo, né? Também nós tínhamos uma Câmara com 19 vereadores. Então esse respeito existia e entre os vereadores também, né? Se discutia, tinha uma opinião, você tinha outra, se discordavam, mas é tudo dentro daquilo que estava sendo discutido no momento. Se respeitavam o regimento interno, o regimento era mais respeitado. Depois foi se criando o livro de precedentes regimentais, que hoje, se pegar o livro de precedentes regimentais hoje, ele é maior que o regimento interno. Eu acredito que deu o dobro de artigos no regimento interno. O que tem que se fazer é uma alteração, adequar a realidade de hoje com um novo regimento interno. Não é altera aqui quando precisa ali para ser mais rápido, porque senão perde o tempo. É a questão das taxas dos resíduos sólidos aí, que tem que ficar 30 dias na casa para receber emendas ou não. Então chegou a hora de inovar esse regimento, que é a última alteração que foi feita. Acho que quem acompanhou bem, quem
presidiu foi o então vereador, hoje deputado federal, Alencar. E eu não fiz parte dessa comissão, mas eu acho que é chegada a hora de fazer um manejo e uma mudança total nesse regimento, adequar aquilo que é necessidade. E ouvir também pessoas expertas no assunto, juristas, pessoas da população, para discutir essa questão. É importante. No próximo bloco, Paulo Roberto Sequinato fala sobre a chegada do aeroporto na cidade, a criação da Lei Orgânica Municipal e os momentos marcantes na política. A princípio, o clima, com o advento do aeroporto ser na cidade de Guarulhos, na região de Cumbica, o clima ficou um pouco tenso. Ficou tenso, mas a classe política agitou muito. E a população começou a ficar meio perdida, assim, fala, poxa, vamos ser contra. E na realidade, hoje, se você fizesse uma enquete sobre essa questão, nós seríamos repudiados, porque o aeroporto vingou. E para Guarulhos foi importante, né, para a vida industrial, para a vida comercial da cidade. E na realidade, você vai falar, poxa, mas hoje o barulho dos aviões, né, os foliges, isso que se fala hoje de cobrar uma taxa das aeronaves devido a isso, mas tudo isso contribuiu para o crescimento da cidade, né? Porque Guarulhos já estava no eixo, né? São Paulo, Rio, Minas, né? Com a Via Dutra, a Ayrton Senna, tem a Fernão Dias. Então, mas naquela época não se pensava nisso. Naquela época nós pensávamos que não, vai criar problema. Vai cair, vamos supor, pode cair muitos aviões. Foi muitos anos atrás. O que temos hoje? De 85 para cá, tem 30, 40 anos quase, sei lá. Então foi muito agitado, de início foi. Mas a coisa ia acontecer. Isso ninguém poderia negar, que não sabia, ia acontecer. Estava determinado, sacramentado. Não era uma prerrogativa do município, não tinha as lutas populares que tem hoje, aí já é uma outra história, tá vendo? Hoje as lutas populares são mais intensas, né? São mais, não vou dizer agressivas, mas se for preciso um enfrentamento, a gente vê que acaba acontecendo. Até um determinado momento foi pacífico, a coisa foi bem pacífica. Agora que se agita mais, por causa dessa taxa que querem cobrar das aeronaves. Na oportunidade, a Infraero não pagava os devidos tributos à cidade, que hoje até existe uma briga judicial nesse sentido, e não pagaram até hoje. E eu não sei o montante hoje, mas eu acho que é mais de 1 bilhão que deve ser o município. Eles alegam que não, porque isso é uma questão federal e não municipal e nem estadual. Então é essa briga. Eu sei que tudo isso está na justiça. Agora, quando vai decidir isso, judicialmente, só Deus sabe. Eu acho que ninguém sabe. Quando eu cheguei nessa casa, não existia a lei orgânica da cidade de Guarulhos. E nem o município tinha. Era uma única lei orgânica que regia todo o estado de São Paulo. Era a lei orgânica do estado de São Paulo. Foram criadas diversas comissões, né, de acordo com o regimento, né? O regimento que se adotou para fazer a alteração da lei orgânica. Do federal, a gente estava sempre calcado naquilo que foi feito pelo Congresso. Então nós fizemos a nossa alteração a nível municipal. Foi onde nós criamos a lei orgânica do município, né? Tinha a questão da lei orgânica e as transitórias. Mas a lei orgânica em si que nós criamos foi boa para a cidade, porque nós passamos até a nossa legislação. Teve comissões de inquérito, uma série de coisas. É aquele tal negócio, né? Então,
se promoviam essas coisas. O prefeito, naquela época o Jovino, criou um clima que não foi bom, né? Aliás, ele foi funcionário aqui da casa, da Câmara Municipal. Ele foi indicado na oportunidade pelo vereador Gilmar Lopes, um grande vereador, ele era ligado. Mas o Gilmar já não vivia mais esse momento, já havia falecido. E ele, como prefeito, que assumiu, né, quando o Neff foi afastado, né, houve o impeachment e afastaram o prefeito Neff Tales, que até hoje eu deixo um ponto de interrogação, não sei, no íntimo, daquela questão, daquele processo, por que ele foi afastado, porque hoje a gente vê coisas, sei lá, vou dizer assim, mais cabeludas, né, como disse na linguagem popular, e dificilmente se afasta, né? Tem aqueles que perdem mandato, daqui a pouco eles voltam, e são candidatos, sei lá. Então aquele momento foi tenso, foi nos anos 90 mesmo, no final dos anos 90, onde se acusou mais a Câmara do que tudo, mas depois a Justiça foi sábia e viu quem devia, quem não devia, separou o joio do trigo, né? E na realidade, muitas daquelas questões lá foram arquivadas, as pessoas absolvidas, mas sobrou para o então prefeito Neff Tales, naquela oportunidade. Que não sou eu que devo de julgar agora tudo isso que já passou nos anos 90. E como se diz na linguagem aqui da Câmara, decisão judicial não se discute, se acata, né? Isso daí é um dito que não é dito só aqui na Câmara, mas em todo o território nacional a gente costuma dizer, decisão judicial não se discute, se acata. Se certo ou errado eu não sei, mas naquela oportunidade foi acatado e tiveram alguns colegas nossos que foram penalizados aí mais duramente, né? Eu não vou falar que foi o Eloy que fez as acusações que foram feitas mais pelo Jovino, por algumas pessoas do staff do Jovino. O Eloy só apontou onde poderia estar errado, ou onde ele achava que estava errado. Mas as acusações partiram do Jovino, porque o Eloy ainda não era o prefeito, né? Então, o Jovino assume, depois o Eloy em seguida ganha as eleições, o Jovino ganha as eleições em cima do Jovino, né? Porque eles disputaram, né, em seguida, e o Eloy assumiu. A relação era normal entre o prefeito, o que houve naquela oportunidade, que eu acho que eu discordei do Eloy um tempo até, foi na questão do imposto progressivo, né, IPTU progressivo, né, que ele editou, ele não é obrigado a saber de tudo. E que depois o STF, Superior Tribunal Federal, deu o contrário, deu como inconstitucional, e todos aqueles que entraram na justiça ganharam. Isso deixou uma dívida para o município, uma dívida enorme, né? Para com aqueles que pagaram. Então você tinha um prazo para ingressar judicialmente, e fui até um dos que ingressei judicialmente, e todos que ingressaram obtiveram êxito na justiça. Isso hoje virou precatório, está aí uma herança que não é bendita, né? Mas falar o mandato do Eloy foi ruim? Não, não foi. Foi um mandato bom, um mandato que... Aí a turma, mas ele só deu 1%, ele dava 1% de reajuste, mas hoje também se deu, agora esse ano aqui, 2%. Era um momento que pedia aquilo, né? Era um outro momento, é o que eu falo, são momentos históricos que você vive na cidade. Então eu acho que o mandato do Eloy, resumindo, foi um mandato bom, não foi ruim. É bem atípico aquela época. Aquela época nós fazíamos a política andando, visitando o povo.
Você vê que o político tinha credibilidade, porque a gente entrava numa reunião em casa de famílias, era bem recebido. As famílias chamavam para fazer reuniões em casa de famílias, você via 20, 30 pessoas. Hoje você não consegue marcar, né? Então, por isso que se faz hoje com as redes sociais. Hoje é mais redes sociais, é mais internet, vocês sabem disso. Não sei se da imprensa sabem como é que funciona. Então, hoje o pessoal faz, sabe como, tem aqueles que sabem como fazer oposição, que sabem manusear bem as redes sociais, aproveitam bem as redes sociais e que saem na frente. Então, eu posto uma coisa na rede social, você pode falar, é fake, ele vai falar, não, isso é real, porque eu acompanhei o vereador, eu vi ele fazendo isso. Aí eu, não, mas isso é fake. Então é essa discussão, mas aqueles que não gostam de andar muito politicamente, visitar os bairros, a rede social para eles se dedicam dia e noite, porque é mais fácil para fazer e até dentro de casa, né? Sem gastar sola de sapato, né? Como diz no meio político, é bem mais fácil. A gente que já vem daquela época, eu prefiro visitar, eu gosto de visitar, eu vou para os bairros, até hoje eu faço isso. Porque foi um costume que eu criei e eu me dou bem, eu chego, sento. Tem pessoas que discordam do que você fez, esse projeto que você votou, naquele que você não votou. Tem, é lógico, mas faz parte, isso é democracia. Você tem que aceitar, discutir, mostrar por que você votou, por que não votou, e se errou, falar, não, errar, eu errei, eu sou um ser humano como você. Você não erra, na vida erra. Então, mas o que não pode é você cometer absurdos, né? Mas você sabe que está dividido o país. Antigamente você não ia falar, não, está dividido, se é esquerda, é esquerda, se é direita, é direita. Eu acho que a discussão não é essa, é aquilo que eu falei para vocês inicialmente. A gente subia na tribuna, mesmo no município, e discutia as questões do que estava na pauta, na ordem do dia, nos projetos. Hoje se desvia e vai para ataque pessoal. Por que você está fazendo oposição? Porque eu sou oposição. E você? Porque eu faço situação, porque eu sou situação. Então é bem diferente, é bem diferente. Só que para você hoje angariar voto, eu não vou falar nem pedir, porque hoje se angaria voto. Aqueles que têm mais facilidade nas redes sociais, acho que saem na frente. Um momento especial que você pode dizer em todo esse período, tudo que eu vivi, foi maior alegria, assim, foi esse contato com a população. Isso aqui é marcante. Você fazer assim, vamos supor, uma visita sua, nossa, é inexplicável, é inenarrável. Os momentos que eu vivi diferente, um pouco diferente desse momento político, o jeito que as pessoas te recebem, os mais humildes. É inexplicável, pessoal. O povo é bom. O povo é muito bom. E não estou falando isso politicamente, porque eu acho que está se inspirando esse momento assim da minha vida pública. É difícil. Tem hora que dá um nó. Mas sempre bem recebido pela população. E eles fazem questão de você tomar um cafezinho com eles, de estar ali, de comer um pedacinho do bolo que eles fizeram, especial. Foram os momentos mais marcantes.